muitos tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime. Fala Prime, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio. Hoje é um episódio especial, né? A gente abriu para vocês darem palpites, opiniões, o que vocês gostariam de ver aqui. E a Milena comentou com a gente, comentou comigo, comentou com a Dani, que gostaria de ouvir um pouco sobre inteligência emocional. E a gente não sabe brincar. Trouxemos um cara aqui que é o papa da inteligência emocional, o seu Rodrigo Fonseca. Tudo bem, Rodrigão? Fala, Má, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que cada um vai assistir isso aqui. Oi, Dani. E seu Rodrigo Fonseca, não, Rodrigo Fonseca. Graças a Deus sou jovem. Tenho muitos anos de experiência nisso, mas sou jovem ainda. É só para fingir, né, Rô? É para fingir uma cordialidade, porque daqui a pouco tá chamando de meu bem. Tá todo mundo em casa. Prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com os primes, com quem lida com numerologia, com todo esse mundo de autoconhecimento. Prazer, contem comigo. E a Dani, com certeza, né? Não pode faltar a Dani. Fala, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite, Primes. Bom estar com vocês de novo. Hoje, como o Mal falou, com um convidado mais do que especial, né? Especial pelo conhecimento dele, especial na minha vida, por todas as transformações que ele fez, especial por ter uma missão muito parecida com a minha, né? Então, para mim é uma honra ter aqui você, Rô, ter aceitado esse nosso convite. Eu tenho certeza. Gente, escutem assim, com o máximo de atenção que vocês puderem, tudo que o Rodrigo vai falar, porque ele realmente é, como o Mal disse, o papa da inteligência emocional, o especialista nisso, trabalha com isso, né? Ao mesmo tempo que eu tenho, acho que de numeróloga você tem, né? A gente fez até uma vez, eu comecei com 20 anos, acho que você também. 20 anos, e a gente tem o mesmo tempo, imagine então o que ele não tem aí de bagagem, então aproveitem o máximo aí desse conhecimento do Rô. E eu brinco aqui que enquanto vocês estavam começando nesse mundo, eu ainda estava comendo areia do parquinho, mas tá tudo certo. Tamo junto agora, o importante é que agora estamos juntos. O importante é que agora estamos juntos, eu joguei no hard mode aí um tempo, então deu para pegar alcançou. Mas vamos lá, pessoal. Hoje, então, o tema é inteligência emocional. Trouxemos o Rô aqui para agregar com a parte de inteligência emocional e não é só inteligência emocional, na verdade, o que é inteligência emocional, ela atua como um meio no nosso desenvolvimento, né? A gente tem aqui, Rô, você precisa saber disso, que a gente tem uma aula exclusiva sobre feridas emocionais. E a parte de ferida emocional, das dores que a gente vive na nossa infância, a expectativa de um ciclo 1 no mapa, frustrada, né? Uma pessoa que veio para ter uma infância estável e tem uma infância totalmente desestruturada, o que isso afeta e tal. E a inteligência emocional, a gente cita ela muito de maneira no meio do tempero, né, do atendimento, mas a gente nunca parou para falar sobre inteligência emocional e é chegado o momento. Então, eu queria, antes de passar para você dar a tua visão, eu queria trazer um pouco para a Dani essa discussão, Dani, e comentar um pouquinho de como que a gente identifica, trata, olha, né? E acho que aí o Rô entra muito como preenchendo os gaps, né? Do que a gente não, por não ser, né, os números número 1 da inteligência emocional aí no Brasil, como que ele preenche esses gaps aí do que a gente está falando em atendimento? Você consegue levantar para a gente, Dani, o atendimento de uma criança frustrada, o que é um adulto com uma infância frustrada, o que é esperado, como que isso impacta? Tá, vamos lá. Eu acho que foi uma evolução, né, da leitura de mapa que a gente teve, né? Vocês estão vendo, vocês que são Prime estão vendo essa evolução, não só em mim, né? Muitos comentaram, Dani, sua leitura nos últimos anos é completamente diferente. Porque o que mais a gente vê no mapa é que o desequilíbrio que a gente encontra hoje na vida adulta está lá conectado, né? 90% pelo menos está conectado a alguma ferida emocional, algum trauma que ela teve lá no passado. Daí que surgiu o método School of Healing, né? De tentar colocar uma ferramenta a mais para tentar curar ou melhorar essa ferida emocional, essa história de passado. Então, o que mais a visão que eu tenho, né, como numeróloga, é que primeiro, não adianta a gente querer fazer a pessoa cumprir o propósito dela, cumprir o mapa dela, se ela ainda está cheia ali de traumas, de feridas emocionais, se ela não sabe gerenciar muito bem as emoções dela.
E a outra parte, né, que eu queria que o Rô também é um super expert nessa parte, que é a da espiritualidade, né? Na numerologia a gente acaba lidando com a energia do mapa, né? É espiritualidade, né? A gente não pode se enganar que a hora que a gente abre o mapa a gente entrou no campo energético da pessoa. O como que é essa parte da espiritualidade que eu tenho visto, né, nesse meu caminho, e da emoção, né, da inteligência emocional. E eu percebo, às vezes, os clientes indo ou muito para um lado só, eu trato só das minhas emoções, nunca parei para pensar nessa evolução espiritual, nunca parei para pensar nisso, Daniela, independente dele ter 7, 9, 11, 22, né, independente do foco do mapa, eu percebo, às vezes, esse desalinhamento entre a emoção dele e a espiritualidade, né? E as pessoas, muitas vezes, colocam isso separado, né, Rô? Não sei se você também enxerga dessa forma, né? E eu, quanto mais tempo passa, mais eu estudo, eu vejo o quanto precisa integrar isso. Não adianta só você curar as feridas emocionais, é preciso curar isso, mas a cura da ferida, das suas emoções, o objetivo é que você evolua, né, espiritualmente, que você abra, né, a sua conexão com o Criador, e isso não vai conseguir ser feito se você não resolver as suas emoções, né? Agora eu queria escutar um pouquinho do Rô, né, o que você fala sobre essa parte da infância versus a vida adulta, que a gente pega muito em mapa, né? A hora que você pergunta, conta um pouquinho da sua mãe, do seu pai, ele descreve a mesma história que está acontecendo no presente dele. E ele não percebe, né? Ele fala assim, a gente fala, poxa, mas então você está fazendo igualzinho que sua mãe fez. É? Nossa, é. Né? Eles não percebem. Quero te ouvir agora, Rô. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, é importante todos saberem que eu sou numerólogo, também formado pela Dani, amo o trabalho da Dani há anos. Então vamos lá, eu vou explicar isso usando dois recursos aí, duas imagens. Né? O primeiro é do centauro, né? O centauro é metade animal, metade homem, né? E esse centauro ele representa a metade animal, nosso lado emocional, e essa metade homem, essa metade espiritual nossa, ou seja, nós somos corpo e espírito, né? Então é inevitável quando você desenvolve o emocional, você ir para o lado espiritual, né? Mas infelizmente muitos querem ir já direto para o espiritual e depois infelizmente acabam esse lado emocional, o carnal dele acaba puxando o tapete e fazendo essa pessoa cometer uma série de erros, uma série de problemas na vida dela, né? Então essa é a primeira imagem que é importante todos terem. Somos esse ser centauro, metade animal, metade emoção, metade espírito, né? E precisamos estar bem desses dois lados. E outro, talvez mais próximo desse trabalho de numerologia, de autoconhecimento, são os nossos chakras, né? Os nossos chakras são 7 no total, tem outros, mas os mais conhecidos são 7, onde esses 3 de baixo, os 3 básicos da nossa vida, representam toda a nossa estrutura do passado, das emoções, das nossas memórias, né? E no meio temos o chakra do coração, das emoções, básico das emoções. E esses chakras, os 3 de cima, da garganta, do terceiro olho e da coroa, né, são os 3 espirituais. E quando esse chakra do coração, que representa as emoções, né, ele está bloqueado por traumas, por feridas emocionais, por problemas lá de trás, infelizmente esse fluxo de energia, ele para, ele não anda, né? Então, quando você limpa esse coração, quando você limpa essas emoções, claro, não é 100%, não existe isso, nós nunca estamos inteiros, mas quanto mais limpo você está com esse chakra do coração, quanto mais limpo essas memórias, porque quando eu falo emoção, Dani, todos estão ouvindo aí, Mar, é importante todos saberem que a emoção nada mais são do que memórias. Memórias que são gravadas, registradas de forma que gera dor. Ao invés de gerar amor, gera dor. E aí gera trauma, gera ferida. Quando nós limpamos esse coração, essa emoção, nós abrimos esse fluxo para que nós possamos estar inteiros. Ou seja, corpo, mente, emoção e espírito. Então, e qual a relação, né? Dessa história do passado, dessas memórias do passado, da infância, do primeiro ciclo que a numerologia traz, com a vida adulta ou até a vida terceira idade. A vida adulta e a terceira idade nada mais é do que um desdobramento dessa primeira infância. E eu vou até mais longe, né? Nem primeira infância. Eu chamo de período original, que é gestação e primeira infância, até os 7 anos.
Então, tudo que nós vivemos nesse período, eu imagino a gestação como se fosse a semente e a primeira infância como se fosse as raízes dessa planta que está atrás da Dani, maravilhosa, que achei linda, essa coisa, essa orquídea. Então, como se fosse a semente e as raízes. E a flor que vai dar, o fruto, dependendo da árvore, nada mais é do que o desdobramento dessa semente e dessa raiz. Então, muitas pessoas que a gente encontra, as pessoas querem mudar o presente aqui, né? Quando, na realidade, é lá na semente, é lá na raiz que tem que mudar. E todo o trabalho da inteligência emocional prática, e não a teórica, né? Nada mais é do que alterar, ou melhorar, ou nutrir essa semente, essas raízes. Muito legal você falar isso, Rô. Eu tenho também fiz muito estudo sobre, estou fazendo ainda, né? O treinamento não acaba nunca. Muito estudo sobre essa parte dos chakras, né? Os chakras que são mais raiz, né? Que são esses chakras de baixo. E o que você está falando dessas conexões entre eles, né? O nosso grande objetivo é despertar a conexão com o nosso eu superior que está aqui, né? Está aqui no nosso topo da cabeça, aqui no chakra coronário. E se esse fluxo, como você falou, né, do chakra coronário não descer para o coração e do coração ele abrir todos os chakras de baixo, essa conexão com o eu superior não vai acontecer. Né? E aí, para que eu quero me conectar com o eu superior, Daniela? Para me tornar um guru? Não, para você evoluir, para você ter inspiração, para você se conectar ao seu propósito, para você ter abundância, né? Ninguém está aqui falando, a conexão com a espiritualidade só serve para quem tem 11, 22, ou quem quer trabalhar com espiritualidade, né? Então, eu não preciso me preocupar com isso que eles estão falando, porque essa conexão de eu superior é coisa para gente que quer... Não, se você não se conectar com o eu superior, a abundância não vem. Né, que é o que todo mundo quer, né? O meu eu verdadeiro não vem à tona, né? Porque ele está lá enrustido em todas as suas mágoas de passado, né? No modo das emoções que nem suas são, às vezes são os ancestrais. Então lá embaixo no seu chakra lá de baixo você não consegue desbloquear porque o seu chakra cardíaco está cheio de emoção ali, né? Escura e está bloqueando. Então você vê como é tudo um conjunto. Né, de coisas para o grande objetivo de todo mundo, que é essa abundância, né? Ter abundância em todas as áreas, não só de dinheiro, né? Uma coisa que eu costumo falar também, uma outra imagem que eu gosto de dar para as pessoas, Dan, Mai, todos aí, é que as emoções são como se fosse o Wi-Fi. Quanto mais equilibrado, vamos colocar assim, a gente está emocionalmente, mais esse Wi-Fi se potencializa para que a gente conecte com o Criador. Perfeito, exatamente. E quanto mais emocionalmente a gente está conturbado, mais esse Wi-Fi vai falhando, ele vai diminuindo a bandagem dele, e claro, a conexão com o Criador vai sendo prejudicada, infelizmente. E o que eu vejo muito é assim, as pessoas às vezes correrem como fuga para um dos dois lados, né? Ou usar a espiritualidade como fuga, né? Eu vou aqui me entregar, né, a Jesus, não que a gente não tem que se integrar super a favor disso, mas vou me entregar, vou me colocar aqui nesta religião a serviço dela, porque é isso que vai me salvar. Eu só preciso fazer isso, afinal de contas, eles me falaram que se eu vier aqui nos domingos, eu irei me salvar. Então eu coloco toda a minha expectativa de salvação, né, e de evolução espiritual, enfim, em cima de num outro, né, de Jesus ou do Buda ou de uma coisa externa a você. E dessa forma eu não preciso olhar as minhas emoções, porque afinal de contas me disseram que eu já estou salvo. Afinal de contas eu estou ali cumprindo os meus rituais, né? Eu vou lá toda semana, eu me limpo, né? Eu tenho gente que me dá passo, nossa, se sujou, nossa, eu vou ali toda segunda-feira lá 8 horas da noite, eu vou lá dar uma limpadinha, tá tudo certo, né? E na verdade a raiz que você está falando, né? A raiz de todos esses seus problemas que na sua vida não flui, não está nas mãos de Jesus. Né? E Jesus não vai fazer isso, Jesus, Buda, mesmo o Criador. A raiz está na hora que você volta para dentro. Né? E eu vejo essa fuga muito nos meus, né, atendimentos, no meu ciclo de amizades. Né? E aí é engraçado, porque quanto mais a emoção aperta, né, quanto mais o lado emocional, né, vai dando aquela pegada na família, no casamento, na saúde, mais eles se jogam num negócio e falam, não, cara, agora eu vou ler mais sobre isso, eu vou mais vezes, eu vou, e mais horas eu vou me dedicar a essa religião como uma forma de fuga. Não sei se você percebe um pouco isso. Sim, infelizmente, cara. Eu fui até esse final de semana, eu fui num retiro, né? Costumo
me trabalhar de várias formas, tanto emocional como espiritualmente. E eu acabei indo num retiro de uma igreja aqui em São Paulo mesmo, de casal. Era um encontro de casal. Aqueles encontros de casais são organizados, fui eu e minha esposa, Sil. E foi muito bacana o encontro de casal em si como um todo, mas infelizmente o que a gente via lá eram só problemas emocionais. Era um encontro de casal lidando com o lado espiritual, vamos colocar assim, mas eram só problemas emocionais, né? E tentando, como você disse agora há pouco, Dani, jogar na mão de Jesus ou de qualquer outro grande mestre os problemas. E aí, para quem é bem religioso, eu quero trazer algumas coisas de Jesus mesmo, né? Eu venho estudando muito a Bíblia e outros textos aí, mas especialmente a Bíblia, né? E se a gente olhar a Bíblia como um texto de autoconhecimento, cara, ela é perfeita. Se você tirar toda a religiosidade, dogma, tá tudo ali, né? E tem uma parte que Jesus diz, né? Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? E se você olhar esse trecho de Jesus dizendo eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele está dizendo o que Sócrates disse há alguns milênios aí, dizendo sobre conhece a ti mesmo. E Jesus fala, quando ele fala eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele não está dizendo, a minha igreja, até porque ele não deixou igreja nenhuma, a minha igreja é o caminho, é a verdade, ou eu, Jesus. Não, ele está ali como filho de Deus humano, como todos nós somos, filhos de Deus humanos, e dizendo, cara, eu sou o caminho e a minha verdade para chegar no Pai. E nós também somos, eu, Rodrigo, sou o meu caminho, a minha verdade. Dani, Maurício, você que está nos assistindo, você é o seu caminho, você é a sua verdade. É através desse mundo interno, invisível, emocional, que você chega até Deus. Mas se você não passar por esse caminho, você não chega. Por esse deserto, né, que é também falado na Bíblia. Você tem que passar pelo deserto para você chegar na luz. Sim. E uma coisa que fica, pessoal, como que eu levo isso, né, para um atendimento? E eu pergunto isso pelo seguinte: eu atendi tem um pouco mais de um mês, né, uma pessoa que ela entrou em completo surto em atendimento. Foi até que eu levei para a sala VIP, a galera que tá com a gente aqui. O Rô é a primeira vez que está ouvindo, mas a Dani já ouviu essa história, e foi uma pessoa que entrou em completo surto dentro do atendimento. Ela já é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, enfim, né, tem N fatores ali, mas ela entrou em surto, esse é o fato, ponto. Ela estava em surto a ponto de berrar, né, eu vou comentar, a galera já sabe, mas ela falou assim, para mim Deus é um viado, se eu pudesse eu enfiava um crucifixo no de Deus. Jesus. Sério, ela entrou e ela alma de 9 apenas, né? Exato. Então, foi começou assim a conversa. Partiu, boa noite, tudo bem, tudo bem? Ah, então, sua alma de 9 é assim, aí ela falou isso daí dentro Os primeiros 5 minutos. Nos primeiros 5 minutos, juro pra vocês. E tem a gravação também para aprovar. E aí, gente, o que leva em consideração? Eu falei, vamos investigar. Aí o primeiro ponto foi descer no nível dela, porque eu não ia conseguir conversar com ela na luz ali, né? A gente teve que entrar na mesma frequência vibracional na sombra para poder falar a partir dali. Mas eu procurei investigar na infância dela, né? O que ela tinha. E esse é o caso isolado, é o único caso isolado que eu tenho, né? Já atendi outras pessoas com problemas familiares. Mas ela teve, Rô, e é uma coisa que eu aprendi com você. Para quem não sabe, eu trabalhei com o Rodrigo por mais de 3 anos aí. E é uma coisa que eu aprendi com você, que até quando vai tudo bem na infância de alguém, quando não acontece nada, ainda assim, pode ser que gere N transtornos na vida da pessoa. Então, a gente sempre pensa, ai, cara, essa pessoa é assim porque certeza que ela foi abusada. Aí eu perguntei, você foi abusada por alguém, pelo seu pai, por um tio, parará? Não, e se ele fizesse isso, eu matava ele dormindo. Aí eu falei, beleza, né? Mas não teve nada, né? O que é interessante, não teve nada que aconteceu, e ainda assim é um conceito totalmente que eu, né, desenvolvi com você, Rô, que às vezes, até quando vai tudo bem, a pessoa ela interpreta de um jeito todo errado, sabe? Completamente distorcido, e aí que entra um pouco dessa questão da gestão emocional. Porque se eu deixasse ali,
eu ia acabar o atendimento pela metade e pedir desculpa e devolver o dinheiro. Sim. Né? E aí a parte da inteligência emocional é fazer a gestão da nossa emoção, né? Como que eu modulo a minha emoção, o meu jeito de interpretar isso, como que eu vou fazer para poder ajudar aquela pessoa, porque ela veio até mim procurando uma ajuda, assim como ela vai, como as pessoas chegam até você, como as pessoas chegam até os nossos numerólogos, procurando uma solução. Depois que eu dei 2, 3 rasteiras nela, ela ficou calminha assim, né? Ela parou de querer me atacar e foi ouvindo, foi perguntando o que eu achava da vida dela, e não sei o que. Eu fui em cima do mapa ali trabalhando. Mas é curioso porque ela era uma pessoa cheia de feridas, mas uma pessoa que não foi machucada por ninguém. Percebe? É uma pessoa que não teve nenhum fato conhecido de tipo abuso, de exploração, de nada. Ela sozinha, a vida dela mesma, ela conseguiu se enterrar viva num tonel de merda e estava vivendo um inferno na Terra. Isso é impressionante. Como que vocês enxergam isso? Como que vocês... a gente está falando de iluminação e tal, que é legal, mas 90% dos atendimentos não acessam ainda esse estado luz. Eu consigo acessar esse estado luz quando eu atendo numerólogos mesmo, né? Muitos primes eu já atendi e tal também. Mas fora desse ambiente de uma escola de estudo de autoconhecimento, a gente não consegue ter um papo tão luz desse. Como que é para vocês isso daí? Como que vocês veem esse fato, assim, eu concordo com a iluminação, mas eu quero chacoalhar a árvore aqui na questão dos argumentos. Como que eu trabalho isso num mar aberto, num oceano vermelho, sabe? Bom, quer falar primeiro, né? Pode ir, Rô. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante a gente entender que existem 2 níveis de conhecimento. Um nível é a racional, que através da razão, do lado adulto dela, não tive problema nenhum, Maurício. Beleza. Só que tem um nível abaixo, que é o nível emocional. E os piores casos que eu peguei nesses 25 anos, são pessoas da sua idade para baixo um pouco, né? Talvez um pouco para cima. Você está com quantos anos, mano? 30. 30 é a galera mais ou menos da sua idade, né? Que teve uma educação, aparentemente perfeita, mamãe e papai falavam que tudo era lindo, que até o cocô era cheiroso, tudo é perfeito, né? É a pior merda que um pai e uma mãe pode fazer, né? Eu falo que a gente saiu de um lado do pêndulo, onde tudo era feio, era tudo criticado, a gente era espancado, era castigado, era ignorado, e fomos para o outro lado, da aparente luz, né? Que na realidade é o excesso da luz, vira tão sombra quanto. É igual um holofote, né? Você joga um holofote no seu olho e cego, do mesmo jeito, vira escuridão. Então, mesmo essas pessoas que aparentemente não tiveram nenhum problema, esse excesso de elogio, esse excesso de tudo na mão, esse excesso de luz, ele prejudica mais do que o excesso da sombra. Por quê? Porque o excesso da sombra, você vai criando maneiras de você crescer. Você vai ganhando uma parte adulta, racional, mais fortalecida, até para você sobreviver, para você lidar com a vida. E quando você está nesse excesso da luz, você não desenvolve esse adulto. Você não fortalece essa ossatura. É como se fosse assim, sua mãe vai, os seus pais vão e te dão um monte de músculo. Uhum. Só que você precisa do osso para aguentar esse músculo. E essas pessoas normalmente não têm osso. E surtam fácil. Num atendimento de um mapa, surtam, saem falando o que querem. Claro, porque eu falei sempre que eu quis a vida inteira. E às vezes nem foi um surto, viu, mano? Às vezes foi o que ela faz a vida inteira. Às vezes ela é assim, né? Eu pensei isso, Ela eu falei... é assim. Aí eu fui investigar, falei, como uma pessoa surtada dessa não tá desempregada? É porque ela era concursada. Amo concursados, tá, galera? Mas Eu tinha sido despedida, né? Em qualquer organização privada, não ficava meia hora. Não, mas não dá para saber se ela faz isso lá no concurso, mano. Pode ser que não, ela vai fazer isso num lugar em que, por exemplo, ela está pagando, em que ela é a cliente, em que ela está no controle. E aí, foda-se, português, desculpa a palavra, mas aí, beleza, eu posso fazer o que eu quero, porque eu estou pagando. Não faz? As crianças não falam hoje para a professora, eu faço o que eu quero porque meu pai está pagando você. Então, fica um alerta aqui a todos os pais e mães Prime aqui que vão assistir, cara, não faz essa merda com seus filhos. Não deem tudo, não façam tudo. Não fala que o cocô do seu filho é lindo, não fala que ele é um ótimo jogador, uma ótima bailarina, se eles não são.
Tá tudo certo, não é? Tá tudo certo. Você não precisa criticar, não precisa afundar, mas você não precisa mentir. Porque vai criando uma falsa autoestima, um emocional frágil, falso. E aí o filho ou a filha vai para a vida acreditando que é foda, que é a última bolacha do pacote. E aí a hora que o mundo fala, não, você não é, não, você tem isso. Aí é a hora que dá um surto, que não é surto. Porque se fosse surto mesmo, cara, ia estar já, sei lá, em algum hospital, camisa de força. Não, é porque, E a gente vê o contrário também, né, Rô? Às vezes a gente escuta umas histórias de mapa que, nossa, dá vontade de sair da tela e abraçar a pessoa e falar, caramba, como é que você tá viva, você casou, você trabalha, você tá de pé, né? Com uma história tá saudável, né? Como é que você tá saudável, até emocionalmente saudável, né? Mas é isso que você falou, né? Foi criando a musculatura, né? O que a gente mais, né, odeia, né, na nossa vida, os nossos desafios. Meu Deus, por que eu passei por isso? Por que Deus deixou eu fazer? Cara, mas você criou músculo e é por isso que você tá de pé hoje, né? Não crucifique os seus desafios, né? Então, e eu vejo muito isso, né? Tem histórias que eu pego que, hoje mesmo eu peguei uma que, meu Deus, quando eu falei, deixa eu entender. 2 irmãos morreram, aí a sua mãe, o seu pai morreu, também se sumiu, é isso? Mas como é que você tá em toda essa história aí, né? Ela tava toda perdida. Tô não sabendo nem onde ele tá. Ele tava tão perdido que ele fez a leitura de mapa num banco de uma praça em Ibiza. Vocês viram a noção de como a pessoa está perdida. Mas ele estava se achando, né, nesse modelo que você está falando, com todo esse emaranhado atrás da vida dele, quando eu comecei a perguntar, ele estava se achando ok. Gente, a coisa estava tão não ok que ele fez xixi durante a leitura segurando o celular. Meu Deus. Para você ver a noção que o cliente às vezes não tem, que ele tem muita ferida emocional por trás, que ele tem muita emoção ali atrás, porque ninguém que passou por umas coisas que ele me contou extremamente cabeludas, e ele tinha abuso também, e eu que perguntei, você foi abusado na sua infância? Eu fui! Também foi uma vez o amigo lá do meu irmão me abusou no banheiro do bar. Assim, como uma coisa corriqueira. Mas e o seu pai? Você tem pai? Você teve pai? Mas você falou padrasto aqui na leitura? Tem, mas meu pai apareceu uma vez na minha vida, me prometendo uma bicicleta e nunca mais apareceu. Eu não sei nem se ele sabe que ele é meu pai. Falei, olha só, para tudo. Você falou frases aqui completamente fortes que a sua vida adulta com certeza traz. Você não sabe se seu pai sabe que você é seu filho, que você é filho dele. Seu pai te prometeu uma bicicleta e nunca mais te devolveu. São 2 frases, eu acho que eu falo muito para vocês em mentoria, né? Peguem muito a frase, né? Coisas que ele falou rindo, tá? No meio da praça da Ibiza, deitado, apoiado na mochila dele, tá? Com 500 pessoas passando em volta. Falou desta forma. Eu falei, para tudo. Você falou 2 frases que não tem como uma criança, a sua criança, ter passado por isso. Eu não sei se meu pai sabe que eu sou viva, ou seja, não tem nenhum pertencimento de eu saber, ou que uma aceitação, que o seu pai te viu, ou que ele sabe que você é filho. E você teve uma promessa de um pai, foi a única coisa que ele lembrou na consulta, ou seja, era importante, que não foi cumprida, né? Você com certeza leva isso na vida adulta. E aí, a única promessa, né? A única. Foi a única vez que ele viu o pai dele, né? Aí ele, você acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Achando que a vida tá tudo bem. Aí é o oposto dessa cliente do mal, né? Sim. Que tava tudo teoricamente bem e ela surtada, este cara, né? Surfando em Ibiza, né? Fazendo xixi na rua. E ele falou, eu preciso fazer xixi. Eu falei, pera, mas se você quiser ir no banheiro, a gente desliga aqui, o Zon, você me liga de novo. Ele, não tem problema, não. Quando eu me dei conta, ele estava fazendo xixi na rua. Então, e se achando muito normal, né? E até tinha uma prosperidadezinha, ele é cabeleireiro, tinha uma prosperidade dele lá andando, mas obviamente um lado emocional, não consegue se envolver com ninguém, não consegue amar ninguém, não consegue ter uma conexão com espiritualidade, era um número 11, enfim, só que achando que tá tudo bem, né? Eu nem consegui muito profundamente no mapa, porque não dava, né? Nem ele queria, porque é um cara que queria superficialidade. A pessoa que faz um mapa no meio da rua, né? Profunda, eu fui o máximo que eu podia, né? Aí a nossa capacidade como numerólogo de perceber até onde que eu vou, né? Óbvio que na hora do SVH, do cura vibracional, eu fui bem profundo, porque falei, essa parte eu posso fazer sem ele ter que ir comigo, né? E vou limpar o máximo que eu puder aí dessas. São dois casos completamente extremos, né? Tinha muita ferida emocional, era uma história
terrível de vida. Cada vez que ele me contava, parecia, tem mais alguma coisa que é importante você me contar sobre essa história de vida? Não, acho que é isso. Daí que ele soltava, minha irmã morreu, a outra foi assassinada, Deus Jesus. Era muita, mas se virando, né? Se virando nas fugas dele. Mas é bom a gente ter esses olhares atentos em consulta, né? Em atendimento. Sim. Agora, vamos falar um pouco da parte, né, desse negócio de Deus que ela falou, né, e desse cara também, ele falou sobre Deus também. Muito engraçado porque os dois casos são parecidos. O Deus dele era superficial também. Porque como é que você se conecta a Deus? Não sei, às vezes eu vou nos lugares, aí eu saio, aí eu me conecto, tentei virar budista, sair, tentei virar não sei o que, sair, tentei ir numa igreja, sair, é tudo muito parecido com a forma que aquela história de vida foi e como ele lida com a vida dele, né? A forma como a pessoa lida com a espiritualidade dela tem muito a ver com a emoção também, a forma como ela lida com a emoção. Eu percebi esse padrão, né? Eu também não quero ir muito para dentro, não. Porque você acha que eu tenho muita ferida mesmo? Não, acho que eu não tenho, acho que eu estou ótimo. Né? Ele ria no meio do caminho. E aí era assim também que ele estava na vida dele, né? Surfando na superficialidade. Você percebe isso, Rô e Mal? Se você quiser falar você dos seus atendimentos, Mal. Essa semelhança de um padrão, né? A forma também, o quão profundo eu quero ir na minha emoção, nas minhas dores, é a mesma profundidade que eu quero me conectar a Deus, né? Na profundidade. Eu posso falar um pouco aí, Márcia, você fala depois. Pai e mãe é a origem de tudo do ser humano, inclusive da espiritualidade, né? Eu costumo dizer que a espiritualidade, aliás, nosso pai e nossa mãe é o nosso 0 e 1, né? Na computação, a base da programação na computação é o 0 e 1, são os números binários, né? E nossos pais são os nossos números binários também, né? Onde o 0 é o óvulo e 1 é o espermatozoide. E a partir dessa combinação, a gente cria todos os programas, mais de 7 bilhões de seres humanos têm no mundo, né? Então, por que esse padrão se repete? Porque qual que é o primeiro ser semideus que nós temos quando nós chegamos aqui? Pai e mãe. Eles são os primeiros seres quase que espirituais para nós, até porque quando nós somos crianças, eles são perfeitos. São Deus, são heróis. São Deus, são heróis, são tudo. Então, essa relação que nós criamos com eles, é óbvio que vai ser a mesma relação que eu vou criar com Deus quando eu me tornar adulto. Então, não tem jeito você ter uma relação diferente com Deus enquanto você não resolver a questão com pai e mãe. Então, o padrão volta naquilo que eu falei, é a semente e a raiz. A semente e a raiz vai continuar se desdobrando da mesma forma, em padrões cada vez maiores, fractais cada vez maiores, mas a origem, o padrão é o mesmo. Ou seja, se eu tive uma relação superficial com meu pai, com a minha mãe, claro que eu vou ter uma relação superficial com Deus. Se eu ataquei meu pai e minha mãe a vida inteira, que eu enfiei um negócio no meu pai e na minha mãe de várias formas, é claro que eu vou enfiar um negócio em Deus. E assim por diante. Então, são os padrões. Somente pai e Deus, né? Pai, porque o Deus tem uma figura mais masculina, né? A forma, quando ele me conta um pouco da história do pai dele, eu sempre faço essa pergunta, né? Eu falo para vocês, perguntem, como é que você enxerga Deus? Né? Eu sei que você sabe que isso existe, já me falou que você tem fé, que você acredita em Deus, uma coisa é acreditar em Deus. O quanto você vê que esse Deus, você sente que ele te protege, que ele te nutre, que ele, né, que é o papel do pai, né? Que ele te dá força. A maioria que não teve isso com o pai mesmo, vai falar, não, essa daí eu não vejo, eu sei que ele tá lá. Mas aqui, me dando força, não. Acho que ele tá ajudando as criancinhas lá na África. Eu não. Eu não. É muito engraçado né? É nítido essa relação, essa semelhança do padrão eu e meu pai, né? Ou às vezes eu e minha mãe, eu vejo mais no pai isso, e eu e Deus. Eles falam a mesma coisa. E eu percebo, pessoal, que em atendimento em si, quase sempre a pessoa ela vai ter um problema ou com o pai ou com a mãe, né? Quase sempre em atendimento ela vai ter alguma coisa ali, cabe a gente saber o que é. Até quem fala que tá tudo bem, você pode esperar no dia seguinte a ligação para a pessoa falar, sabe o que é? Então, é que eu não te contei, mas aconteceu isso, isso e isso. Então, a gente sempre espera que se a pessoa tem algum tipo de desequilíbrio, você vai encontrar isso lá na infância dela, porque o que não vem da infância acontece agora, né? Então,
eu sofri um acidente, eu fui traído numa pela minha sociedade, a minha ex-esposa. ex-esposa. Aí vai ser um negócio grande. Quando não tem nada e a vida da pessoa está desalinhada, é que os programas iniciais que foram instalados são programas defeituosos, e você vai ver, vai estar ali, ou numa forma com que o pai lidava com alguma coisa, ou que a mãe lidava. Mas falando em pai e mãe aqui, que são a base da inteligência emocional, né? A maneira com que a gente, a responsabilidade que os pais têm de instalar esses programas emocionais na gente, a responsabilidade que se tem, né, como pai e mãe, de instalar bons programas, é lançamento, né? Usando até o teu bordão aí, é lançamento, instalar bons programas emocionais aí Ninguém falava disso. Ninguém falava. Mas o nosso alinhamento, quando vem assim de pai e mãe, e você não tem aonde achar, não aconteceu nada, a pessoa não caiu de moto, a pessoa não foi traída, não foi passada para trás e tal, você vai investigar, você vai achar. Falando em pai e mãe, uma coisa que eu acho sempre, e aí eu vejo isso como sistêmico na nossa sociedade, é quando não aconteceu nada, mas a pessoa repele a figura do pai ou repele a figura da mãe. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Nasce lá o Joãozinho, e aí o Joãozinho vê o pai dele tratando a mãe dele igual um lixo. O pai não tratou o Joãozinho igual um lixo, mas ele viu o pai tratando igual a mãe igual um lixo. Então, o que ele vai fazer? Vou ser completamente diferente do meu pai. Vou tratar minha mulher igual uma deusa do Olimpo. Aí, o que ele cresce? Ele cresce um cara despolarizado, ele cresce uma menininha, né? E aí eu vejo que também com mulher é a mesma coisa. Se a mulher tem um pai, né, que é autoritário, e aí eu vejo a mãe tomando prejuízo do pai, ela cresce e fala assim: eu não vou deixar com que homem nenhum levante a voz para mim, aponte o dedo na minha cara, faça assim ou faça assado. No caso dos dois, eles se despolarizam. Qualquer um de nós que abominarmos a figura do nosso pai ou da nossa mãe, a gente se torna completamente... a gente corre em direção ao abismo, na minha visão. Né? Se eu olho para minha mãe e falo assim, nossa, minha mãe é um lixo, eu vou ser igual a minha mãe ou pior, porque se eu corro para esse lado da tela, eu saio aqui, sabe? Então, não tem para onde correr, né? E a forma com que a gente lida com isso fala muito sobre as nossas feridas. Então, cara, meu pai e minha mãe, o seu pai e a sua mãe te instalou N programas errados. Mas, cara, ainda dos programas errados que eles instalaram, com certeza foram muito melhores do que os que ele recebeu. Você entendeu? Pai e mãe, eles sempre dão o melhor, né? Tem até vou citar duas coisas bíblicas aqui, né? Jesus até fala que pai que o filho pedindo pão, ele dá pedra, né? E o pai em si, ele sempre dá o melhor que ele tem. Ah, mas não é o suficiente, mas é o melhor que ele tem. Então, cara, independente da vida que você levou, e eu falo isso em atendimento como um mantra, independente do seu pai ter sido A, B ou C, da sua mãe ter sido A, B ou C, ele te deu o melhor que ele tinha. Eu sou pai, eu posso falar isso. Vocês são pai e mãe, vocês podem falar isso. A gente sempre dá o melhor. Cara, se não é o suficiente, cabe a você buscar o que falta. Cabe a você olhar para você, e não dá para se esconder atrás da vida inteira, atrás de que, nossa, eu sou assim porque olha o pai que eu tive, olha a mãe que eu tive. E em qualquer uma das duas figuras que você decidir excluir da sua energia, tipo assim, mano, odeio meu pai, com certeza você vai ser um ser humano completamente excêntrico, sabe? Aquela coisa que gira, é a mesma coisa que ter um carro com as rodas só da direita. Você vai rodar em círculo, você não vai sair dali, sabe? E isso é totalmente a ver com inteligência emocional. A gente trata isso de maneira, né, mais velada, mas tem atendimento que basicamente eu só falo dessa parada. Eu dou lá MO, CD, U, EX, DM, fala a sua história, a pessoa fala, eu só entro nesse papo e só paro depois que a pessoa entendeu, sabe? Como que vocês veem essa ligação de exclusão de pai e mãe de sistema? Assim, eu excluo minha mãe, meu pai é um Zé Ruela. E aí eu vou lá e viro uma mulher, no caso exclui o pai, e vira um Pereirão. O cara, minha mãe era uma passivona, e aí eu vou lá e viro uma mariquinha, sabe? Meio que não tem nada a ver sobre sexualidade nem orientação sexual, é sobre energia, sabe? Como que vocês veem essa parada? Bom, eu posso falar de cadeira, que eu vivi isso na minha pele, mesmo trabalhando com isso, né? Eu acho que é pior quando você trabalha com isso, que você acha que está resolvido alguns pontos e não estão, né? Então eu vivi isso na pele, mas antes de trazer o que eu vivi,
É importante nós só expandir um pouco o que o Má estava trazendo sobre pai e mãe, fez o que eles puderam, tal, sim. Só que, até para tirar, que talvez algumas pessoas começam já, putz, então a culpa de tudo que está me acontecendo na minha vida foi meu pai e minha mãe me fuderam. Não, não é. E por que não é, né? Porque, na realidade, pai e mãe viveram e deram, como o Má bem disse, o melhor que eles podiam dar, dentro da limitação deles. Mas, na verdade, tudo que nós aprendemos ou gravamos como programas emocionais são feitos a partir das nossas interpretações. Então, nenhum programa é instalado antes de ser interpretado. Então, uma coisa é o que a minha mãe e meu pai fez, outra coisa foi o que eu interpretei. Vou usar um exemplo bem corriqueiro que eu pego esses últimos 25 anos. Filhos adotivos. Né? Quantos filhos adotivos? Mais de 10 mil nesses mais de 100 mil pessoas que eu peguei, mais de 10 mil brincando foram adotivos. Eu não peguei um caso que a mãe estava ali dando o filho porque queria prejudicar o filho, porque eu quero distância dele. 101% dos casos, a mãe prefere doar o filho para que ele ou ela não passe pelas mesmas dores, dificuldades que ela está passando. Porque ela acredita que ele ou ela vai ser muito mais bem cuidada com outra família. Né? E ela prefere ficar com essa dor para ela de nunca mais ver o filho ou a filha do que ela ficar com o filho e a filha e passar dificuldade, fome ou tantas outras coisas. Então tá aí uma coisa importante a gente saber, a interpretação. Ou seja, o problema não é seu pai e sua mãe. O problema são as suas e as minhas, as nossas interpretações numa época que a gente não tinha nenhuma condição de interpretar. Ou seja, na nossa infância e gestação. Então deturpou as experiências, ok. Mas agora trazendo para a minha realidade, né? Eu falo que o ser humano ele tem duas formas de se manter conectado com o pai e mãe, com as suas raízes. Pela proximidade, né? Pela aceitação, pelo amor, né? Ou pela negação, pela rejeição. Eu quero tudo, menos ser igual aquele filho da puta do meu pai. E um dia eu vivi isso na minha pele, né? Meu pai foi aquele que traiu minha mãe a vida inteira. E eu tinha certeza que eu estava resolvido, cara. Trabalhava com isso já há 13 anos, estava casado e tal. E eu achava que estava resolvido. E hoje eu sei que esses são os piores casos. Quando você acha que está resolvido, que isso é ponto pacífico. E aí eu vi na pele, eu culpava meu pai por ter traído minha mãe, tinha certeza absoluta que eu nunca ia fazer. Tanto que eu fiquei 13 anos com a minha primeira esposa, minha esposa sem traí-la. Mas quando deu 13 anos, traí ela a primeira vez, traí a segunda, traí a terceira, me apaixonei, casei com essa que me apaixonei, tive filho, aí separei de novo. Quando comecei a querer olhar para outra mulher de novo, me para, deixa eu olhar para isso, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. E aí fui descobrir, né, que minha mãe é filha de uma traição, meu pai é filho de uma traição, meu pai traiu minha mãe a vida inteira, ou seja, traição pro meu inconsciente, para minha criança, é igual a vida. Meus pais só existiram por causa da traição, né? Ou seja, o que é essa repulsão, essa rejeição de ser diferente, de não querer ser igual ao meu pai fez comigo? Me fez gerar 2 casamentos antes e 2 filhos, um em cada casamento. Eu tenho 3 hoje, sou casado de novo, graças a Deus, mas continuo trabalhando nessa relação, nessa questão. Sei que hoje esse problema existe, eu não trato ele mais como um pacífico, e mais importante do que isso, descobrir formas de me aproximar do meu pai. Né? Então, enquanto eu não fiz esse movimento de aproximação do meu pai, a minha vida também não andava em termos de família, né? Então, por que eu estou dizendo isso para quem está ouvindo aí, que talvez está como eu? Não, eu não vou ser igual meu pai, eu não vou ser igual minha mãe. Daí que eles eram inferiores a mim, não sabia nada, não fizeram faculdade, sei lá, vai querendo um monte de coisa. Não. Se você está... E é meio que lei de Pareto, né? 80% repete, 20% repulsa. Né? Então, se você está nesses 20% como eu estava, em relação a esse ponto dos meus pais, aceite essa dor, existe essa dor, se trabalhe, busque caminhos para você se trabalhar, curar. Né? E o que é a cura que eu falo, Dani e Má, na inteligência emocional? Nada mais é do que você descobrir, imagina que a dor é uma moeda de 2 lados. E quando nós estamos na dor, nós estamos presos nesse lado da sombra, da dor, da escuridão. Mas existe um outro lado que é o lado de luz. E na hora que você descobre esse lado de luz,
do porquê seu pai traiu, do porquê sua avó traiu, sua outra avó traiu, o que eles estavam buscando, que sempre é amor, sempre é luz. Isso se integra dentro de você. E aquilo para de fazer você recriar aquela situação para que você entenda de uma vez por todas. Então, tá aí um pouco da minha história para que possa ajudar quem está, especialmente quem está na repulsão, que é bem foda. Muito perfeito. Que aula, né? Que aula de inteligência emocional. Ô, Rô, eu queria te perguntar, agora eu vou de curiosidade de inteligência emocional aqui, já aproveitar a sua participação. O que você tem visto, né? Eu, mães de adolescentes, e você também, né? Agora essa geração Z aí, apesar de eu estar numa outra cultura, mas acho que existe uma semelhança. O que você tem visto de diferença na inteligência emocional dessa nova geração, se você tem visto alguma ou não? É igual, Dani, só mudou ali, né? Agora tem rede social, antes não tinha. Ou não? Você tem visto isso, Rô? Isso bem por estudo? Sim. Tenho visto sim, que eu tenho visto crianças e adolescentes entrando em depressão, ansiedade, tentando se matar bem mais jovens. Bem mais jovem que antes. Bem mais jovem. Antes, quando eu comecei, até uns 10 anos atrás, cara, eu pegava casos de depressão, ansiedade, suicídio, pânico, sei lá, essas coisas. Gente de 30 para cima, no mínimo 30. Hoje não, chega até mim crianças, que eu acho que é criança, de 12 anos, querendo se matar, depressiva, ai, minha vida não presta, minha vida acabou, né? Mas da onde vem isso? Da tentativa do pai e da mãe projetar naquele filho, naquela filha, filho ou filha, tudo aquilo que ele não teve, ele vai lá e despeja no filho e na filha. E não deixa o filho cair, bater a cabeça, não dá o arroxo, o limite que precisa dar no filho, para que fortaleça aquela musculatura emocional. Então, ele não tem força emocional, musculatura emocional. Pai e a mãe estão matando a musculatura emocional, não tem desejo. Os adolescentes hoje em dia não têm sonho. Cara, é cruel. Você quer matar uma pessoa, mata os sonhos. E por que não tem sonho? Porque pai e mãe realiza antes deles pensarem em sonhar. Tó, filho. Tó. Aí você fala, caralho, estão matando as crianças. E com amor, hein? Sim, que pelo que você está falando, então é uma consequência da nossa geração, né? Dos pais, da geração dos que são pais agora dos adolescentes, né? Que a nossa área dos 40, 50 anos. É a nossa uma geração. Consequência da nossa geração, que foi mais sofrida, vamos dizer assim, né? Que é fruto da geração dos nossos pais, né? De que tinham emocional zero, né? Não buscava autoconhecimento nenhum, tal, e a gente acho que começou a descobrir, caramba, né? Tenho aqui alguma coisa, agora eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. Você acha que é muito complexo disso? Eu diria que assim, nossos pais, avós sofreram mais do que a gente, sem sombra de dúvida, né? A gente também sofreu, pegou ainda o finalzinho, mas a gente pegou esse finalzinho do sofrimento e potencializou ele para a luz, assim, absurdamente. Foi um movimento que nossa geração fez a cagada, português bem claro, assim, cara, eu não quero que meu filho sofra. Sim, eu não suporto ver meus filhos sofrerem, Rodrigo. Eu falei, então vai tratar você, porque o seu filho tem que sofrer. Porque o que é educação, né? Eu falo muito isso naquele meu livro de Inteligência Emocional para Pais, que, aliás, eu escrevi ele exatamente por essas merdas. O que é educação, senão a simulação da vida real? Então, se eu não simulo essa vida real na educação, quando meu filho ou minha filha vai para a vida, ele não consegue viver, ele não consegue se ajustar. Porque a sociedade fala assim para a gente o tempo inteiro. Não. Tudo é lindo, maravilhoso. Ai, nossa, seu cocô é tão lindo. É uma borboleta arrancada do casulo, né, Rô? Isso. Não teve a parte feia lá. Não criou. Não teve. Não criou. E aí não vê a beleza também. Você não vê felicidade nessas crianças. Como nós vivíamos momentos de dor, de, cara, não poder... A gente não podia ir para Disney. Aliás, para Disney, eu ia falar Disney depois. Não podia ir para Santos. Eu fui conhecer praia, morando em São Paulo, com 16 anos. Porque não tinha condição, não tinha, pronto, e não vai. Hoje você fala para o seu filho, vamos para Disney, no outro país, no meu caso, no Brasil. Legal. Não quero ir.
E às vezes o pai nem pode levar para Disney, né? Mas faz Não! para pagar não sei quanto para eu poder levar meu filho para Disney. Não vou falar, mas pai, você podia me levar para Disney? Não, eu não podia, mas eu vou, Eu né? vou. Tirando um esforço para não fazer essa criança se decepcionar, para não fazer ela passar vontade, para ela não fazer ela, né? E aí que não é a criança, não é o filho dele ou a filha, é a criança dele. dela. Sim. A merda é essa. Esse conhecimento que a gente ganhou, né, do autoconhecimento, tantas vertentes hoje em dia que existe de autoconhecimento, sem a prática é o quê? Vive na prática isso daí, que você está lendo, que você está ouvindo de alguém, vive na prática. Se você não tem a prática, isso na verdade vira uma arma que está matando os nossos filhos, literalmente. Uma coisa que eu eu vejo percebo... essa semelhança. Desculpa, Mal. Não, você está falando dessa geração, né? E aí, frente a uma série de exemplos, né? De jovens com 22 anos bilionários, 23 anos não sei o quê, né? E aí é uma geração, isso é a minha visão, e acho que bate muito com o que você está falando, que não quer passar pelo processo, que é o resultado rápido. Não, mas para isso você vai ter que trabalhar duro, cara. Você vai ter que sofrer, vai ter que tomar não, você vai ter que se decepcionar, você vai ter que começar a trabalhar com coisas que você não gosta, não. Eu não comecei trabalhando. Falei ontem no mesa de jantar, falei, gente, meu primeiro emprego eu tinha que andar dentro de um tubo que tinha 1,5 m, eu tenho mais que 1,5 m, tá, gente? De areia até o final para medir quantos centímetros a pessoa tinha cavocado. E voltar. E a hora que eu voltava, meu cabelo estava cheio de areia, meu pé também estava todo. E eu tinha que ir depois para a escola, para a faculdade. Eles não querem passar por esse processo. Não, pera, mas aí não tem uma forma mais rápida de eu começar a ganhar dinheiro? Então eu vou escolher isso aqui, que você quer mais rápido, eu quero fazer isso aqui, não. Eles não querem o processo, e eu acho que é muito pelo que você está falando, né? Os pais tiraram esse processo, tiraram o plantar, né? Eu ter que cavocar, ter que ir fundo, para que depois você consiga ter essa árvore toda que você quer. Uma árvore vai dar frutos se você não tiver ali, né, cultivado, regado, esperado, ter a paciência. Eles não têm essa paciência. Eu acredito, Dani, que, pegando esse gancho no que você falou, em algum momento da nossa sociedade, a gente entendeu que os perrengues que a gente passou enquanto criança eram um problema e não uma escola, né? Porque se você for ver, a gente sempre procura dar para os nossos filhos exatamente aquilo que a gente não teve. Então, por exemplo, se você foi uma pessoa que viveu de maneira escassa na infância, tinha pouco dinheiro, aí você vai lá, primeira coisa que você quer fazer é colocar seu filho numa escola de 8 mil reais a mensalidade. Segunda coisa que você quer fazer é dar um PS5, um iPhone 14 e mandar ele para Disney uma vez por semestre. Sabe? E aí você acha assim, não, lá você, enquanto criança, fez uma profecia autorrealizável. Se eu tiver um filho, ele nunca vai passar por isso. Maravilha! Mas ele também nunca vai aprender o que você aprendeu. E nunca vai ele conseguir dar para o filho dele uma escola de 8 mil, um iPhone 14, porque, sabe? Nesse sentido. Infelizmente, é isso que a gente tá vivendo. E fica um alerta aqui, cara, mas um alerta muito, muito sério para pai e mãe acordar de uma vez por todas e cara, tira do seu filho. Porque é como se fosse... Eu trago até uma imagem para facilitar para você, yin yang. Para que haja um equilíbrio nesse mundo dual que a gente vive, precisa do yin yang. A presença, onde o yin representa o lado sombra, a escuridão, e o yang a luz, né? Trazendo para a educação, o yin é o limite, o yin é o não. O yin é o tirar o máximo que você puder tirar do seu filho, é incentivar ele atrás, esse é o yin. E o yang é a conquista dele, é o que ele aprendeu, é o amor, os momentos de amor, sim, que nós tivemos, ok. Não tem nada demais dar o amor. Mas se não tiver esse yin, aí nós estamos criando literalmente serpentes para nos morder, né? E eu falo que tem a teoria dos 3 Ks, né? Que eu tenho Nossa, eu ia comentar isso, eu ia falar, fala dos 3 Cs, você falava 3 Cs antes, né? Não, 3 Ks, por que K, né? Ou a gente vai ter limite é o tirar, é o não vai, porque não pode por causa disso. Ou você vai ter esse limite em casa, ou esse limite vai vir de 2 outras formas para o seu filho. Ou vai para a cadeia, porque ele vai surtar, né? Imagina se surta como surtou com mãe, alguém bate, eu puxo tá armado, eu puxo uma arma e mata porque ele falou uma verdade que eu não gostei, né? Ou
porque vai para as drogas, porque não tem limite, inclusive, nem droga, e vira traficante, vai preso, vai para a cadeia. Esse é o segundo K. Ou o terceiro e o mais dolorido para todo pai e mãe, que é caixão. O filho vai para o caixão, a filha vai para o caixão, bem antes dos seus pais. Porque você, mãe, você, pai, não fez sua parte. Que é ser pai e mãe, e não ser amigo. Eu preciso ser amigo do meu filho, Rodrigo. Minha amiga. Amiga porra nenhuma. Porra, você sai do lugar mais importante que tem, é pai e mãe. Quem vai ser pai e mãe do seu filho? Agora, amigos, quantos seus filhos vão ter? Um monte. Agora, pai e mãe é um. E se você sai desse lugar, esse lugar fica vazio. E na hora que esse lugar fica vazio, seu filho fica sem raiz. Na hora que fica sem raiz, ele cai. Ele vai para a cadeia, ele vai para o caixão. Exato. Eu falo para as crianças aqui, eu falo assim, o papel de ficar agradando vocês é dos seus avós. Eu vou falar não mesmo, vai para a cama. Não quero que você vai. Vai, tem hora que não tem que explicar. Acho que vale a pena explicar, sim, não precisa ser igual aos nossos pais, não porque eu não quero. Mas tem hora que não. Não vai, pronto, acabou. Porque a vida não vai dar explicação toda hora, lembra? É uma simulação da vida real. A vida não vai dar explicação toda vez pro seu filho. E se ele pedir mais uma vez, vai ser pior para ele. Vai buscar. Por que você foi mandado embora? Mas por que eu fui? Tchau. Uhum. Exatamente, Juan. E, cara, acho que a gente já pode aqui caminhar aqui para os minutos finais aqui do nosso podcast. Um baita de uma conversa, eu falei para vocês, a gente ia começar no senhor Rodrigo e no final eu tava falando. Eu não sei vocês, Prime, mas eu já fui para minha mãe, para o meu pai, depois eu voltei como mãe, depois eu voltei para meus filhos, depois eu vi que fiz errado. Eu não sei se vocês fizeram toda essa viagem aqui, mas eu já tô saindo daqui, tirando o celular da mão do meu filho agora mesmo. Isso aí. Vai berrar? Deixa eu berrar! Vai berrar, mas não do meu lado, hein? Vai berrar no seu quarto. Berra, a Rafa vai. Eu ensino a Rafa, minha filha mais nova, a bater no travesseiro, na cama dela, tá com raiva, bate aqui, ó. Grita, mas não pode também incomodar o vizinho. Põe o travesseiro na boca. Mas não me enche o saco, não. Essa do travesseiro eu também faço, ainda mais quando eles estão animado aqui, começa a querer gritar do nada, né? Aí fala, quer gritar, põe a cara no travesseiro e grita até acabar a voz. Eu ponho lá fora. Tá nessa altura agora, aqui dentro não pode, mas lá fora pode. Aí ela fecha a porta. Você ainda tem fora. Como a gente mora em apartamento, não tem tanto. Não, e além de ter o lá fora, eu ainda tenho o vidro duplo por causa de furacão. Eu não escuto nada que fazem lá fora. Então, a hora que você conhece criança lá fora, grita, chuta, me xinga, vai lá fora. Considerações finais, pessoal, para a gente poder encerrar esse papo aqui em alta. Foi um papo assim, cara, agregou muito. Acho que a gente conseguiu passar por muitos braços, né? Olhando para a questão atendimento, a gente, os nossos filhos, quem não tem filho, sobrinho, quem não tem sobrinho, filho de amigo, né? Como que vocês conseguem enxergar aí o tratar emocional dos próximos, sei lá, anos, né? Dado o quê? Tá cada vez mais tensa a situação, né? Tá para estourar guerra, não vai ter guerra, vai. A Europa vai congelar, não vai. A gente, né? Inflação, dólar. A gente vai ter que ter uma gestão emocional muito forte enquanto pessoa, né? Enquanto adulto mesmo agora, falando de adulto, né? A gente vai ser demandado da gente uma emoção, assim, uma capacidade de agir ante tá tudo desmoronando, né? Mesmo que não vá desmoronar, mas a gente também não achou que ia acontecer uma pandemia e aconteceu. Como que vocês veem assim, a postura, levando em consideração a iluminação espiritual, que foi por onde a gente começou, e põe filho para gritar no quarto, entre esse meio tempo aí, o que vocês veem para os próximos anos aí sobre emoções, a vida, a humanidade e tudo mais? Bom, eu vou falar e o Dani finaliza aí. Bom, eu diria que a gente vai voltar para que Jesus mesmo já disse: conhecereis a verdade e ela te libertará. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter que ser verdadeiros conosco, com os nossos filhos, com quem está do nosso lado, com os seus clientes também, né, de mapa numerológico. E a verdade, inclusive, de olhar a coisa como ela realmente é, né? Como o Má trouxe, às vezes as pessoas, ai meu Deus, mas é pandemia, ai, mas é guerra, ai, mas é... Cara, a sociedade, a humanidade já passou por isso algumas vezes.
né? E continuou. Ah, vai morrer gente? Vai, porque morre gente todo dia. E não é de Covid, não é de guerra, morre de outras coisas. E isso é parte, isso é a vida humana, isso é a experiência humana, né? E nós temos que trazer esse pé no chão para os nossos filhos. Ao invés da gente ficar, porque hoje qual que é a diferença? Nós temos a mídia bombardeando e estimulando o medo o tempo inteiro. Mas não, a gente tem que trazer a realidade dos nossos filhos. Filhos, isso sempre aconteceu na humanidade. Isso é vida real. E nós vamos passar e está tudo certo. O máximo pode acontecer é a gente morrer. E está tudo certo. Porque você vai morrer quando você tiver que morrer. A mamãe e papai vai morrer quando a gente tiver que morrer. E vamos passar. Faz parte da então, vida. Faz parte da vida. Então a gente quer brincar só de Disneylândia, quer estar só na parte boa, só que é esses momentos de sombra que, de fato, voltando agora para o que você mesmo falou, Mar, que a gente achou que os nossos problemas foram problemas, foram coisas que nos produziram coisas ruins, assim é também no cenário macro. A gente acha que o Covid, que a guerra, que o problema político, econômico, isso vai nos gerar trauma, vai nos gerar problema. Não, tudo isso está nos fortalecendo. É escola, né? É escola. Então, se nós olharmos para tudo que está acontecendo como a verdade, nem mais nem menos. Cara, está acontecendo guerra, está acontecendo guerra. Está acontecendo Covid, está acontecendo Covid, está acontecendo. E o que nós podemos aprender com isso? Como a gente pode lidar com isso? E está tudo certo. E desligar, sabe, TV, sair da TV, que fica bombardeando o tempo inteiro, ou mídia, ou também redes sociais que ficam bombardeando isso. Sai fora. Fica super estimulando. Só sabe que isso está acontecendo e como você pode lidar. Mais do que como você pode lidar. Qual a mensagem? Qual a mensagem que isso está trazendo para mim? Porque todas as situações, seja ela macro ou micro, que acontecem na minha vida, são mensageiros, são mestres. Então, qual o ensinamento? O que eu posso aprender disso? E trata como verdade, e mostra para os seus filhos a verdade, e mostra para a sua criança a verdade. E aí você vai ter uma vida mais equilibrada, não é uma vida perfeita, porque não existe, mas uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz. E uma vida mais feliz significa ter momentos de dor, de tristeza, de angústia. E aí sim, depois é o cíclico, né? É a noite e o sol. A noite e o sol. Você vive a noite quando está vivendo a noite e o sol o dia quando está vivendo o dia. E assim a vida flui. A certeza então, é que tudo passa, né? Tudo passa. Conhecereis a verdade e ela sempre vai te libertar, a tua verdade. A minha visão, Mal, que é desse momento, né, que a gente está passando, primeiro, parafraseando o Rô, se te incomodou, pega que é teu, né? O que te incomodou na pandemia, pega que é teu, que é uma coisa que tem que curar. É teu. Teve gente que não se incomodou zero, teve gente que se incomodou 1 milhão, enfim, cada um teve aí os seus despertares. E eu acho que todas essas coisas que estão acontecendo, que sempre aconteceram, né, no mundo, na história da humanidade, talvez agora muito mais amplificado pela quantidade de informação que a gente tem acesso. Conexão. Né? Você imagina o que era a Guerra Mundial, que não tinha rede social, não tinha foto, a maioria das atrocidades ninguém via, ninguém ouvia falar. Né? Essa é a única diferença. Hoje aqui a coisa, 1 minuto está na rede e viralizou. Né? Mas acho que tudo sempre existiu. Mas o que tem uma pressão maior hoje, que eu sinto e o que eu estudo, né, mais dessa evolução espiritual, é que a gente está num processo de evolução mais acelerado agora, né, em função da própria transição para a 5ª dimensão. A gente tem mais disponível hoje frequências maiores, mais altas, né? Então está existindo um senso de urgência das pessoas de falar, pera, se eu não resolver as minhas dores emocionais de passado, eu não atinjo essa grande frequência. Então, esse senso de urgência que as pessoas estão, porque é como se fosse um caminho de volta para a luz, né? Então, infelizmente, a gente caminhou para a sombra, por isso que a gente está numa 3ª dimensão. Então, a gente teve dores emocionais no meio do caminho, traumas, problemas ancestrais, que nos
rebaixaram, e para poder voltar, você tem que refazer este caminho, né? Esse caminho da dor tem que ser refeito. Então, todos os traumas que você ficou guardando, talvez milhares de anos, agora é o momento de limpar. Então, essa urgência que as pessoas têm de buscar um propósito, limpar a dor, limpar trauma, né? Bom para nós aqui, né? Profissionais que trabalham com isso, porque a demanda está sempre maior, mas as pessoas estão com uma urgência muito grande disso, né? E por causa disso, é o caminho da volta. A gente tem que voltar para a luz. E a luz está disponível, falando assim, caraca, tô aqui, gente, tô aqui na Terra, disponível para quem estiver pronto. Né? Então, esse é o momento que eu vejo, por isso que a gente tem uma demanda. E o que eu vejo da evolução dos meus atendimentos é que as dores estão mais expostas que antigamente. Muito mais, né? Antigamente as pessoas entravam num mapa, né? Estou falando lá do meu começo, lá 10, 15 anos atrás, muito tímidas, querendo ouvir sobre si, tá? Não querendo entrar numa profundidade, não faziam perguntas tão, né? Mas espera, como é que eu faço para sair disso? Como é que eu evoluo? Qual que é o meu propósito? Não tinha essas perguntas. Eu vejo essa evolução. Hoje as pessoas entram na consulta, cara, eu preciso resolver isso, eu preciso limpar esse trauma, eu preciso evoluir, num senso, né, de urgência, e acho que é por isso, né? E não tem como evoluir se você não tiver, né, finalizando, refeito todo o seu caminho ali que você deixou mal feito, né? A dor do passado, o trauma, a relação com seu pai, com sua mãe, ancestrais. Se você não colocar tudo de volta no lugar, o caminho de volta para a luz não se refaz. Perfeito, pessoal. Poxa, eu acho que a gente teria pauta aqui para mais 2 horas. Rodrigo fala 3 dias seguidos sem parar. Pelo menos uma vez por mês, né, Rodrigo? Então, a gente tem aqui... A gente fica 36 horas. Mas eu queria agradecer muito essa oportunidade. A gente, né, testou trazer, até aqui o momento a gente nós já tivemos convidados, mas aqui a galera da nossa bolha, né? Veio o Paulinho, veio o Luiz e tal. O Rô é o primeiro cara, apesar de numerólogo também, mas que a gente traz de fora com uma visão, né, fora do nosso viés, que muito do que a gente fala acaba chegando em quinta dimensão, SVH, isso, aquilo, aquilo outro. Então é interessante ter essa conversa, que acho que ela foi muito rica. Quem ouviu aqui, quiser o Rodrigo de volta, vai ter que comentar, vai ter que pedir, a gente tem que saber, tá? Conte comigo. Com certeza ele vai voltar aqui mais vezes, mas agradecer, Rô, pela presença, a Dani também, pela ideia. A ideia foi da Dani de trazer você, Rô, então eu fico muito lisonjeado de sentar nessa mesa dos meus 2 maiores mestres da vida até o momento. Obrigado por vocês me permitirem estar aqui com vocês. Agradeço muito, como eu falei, 3 anos com o Rô e com a Dani, tá indo para 3 também, né, Dani? Acho que 3 é mais alguma coisa, então temos aí tem muito a agradecer a vocês, e se eu faço alguma coisa, ainda que seja só mover um grauzinho na jornada de alguém, eu dedico isso daqui a vocês. Muito obrigado. E esse é um podcast, já estou ficando emocionado aqui. Obrigado, vamos passar para a próxima aí. Amém, valeu, amém, Prime. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, Dan. Foi um prazer imenso. Obrigado, Rô. Muito obrigada por aceitar o convite. E Primes, até o nosso próximo podcast. Façam as sugestões. Você vê que vocês sugeriram e a gente aqui, ó, cumpriu a sugestão de vocês. Estamos aqui. Sugiram novos temas, comentem. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso do Rodrigo, que nunca fez, gente, a cada 3 semanas está sendo Depende, vai ter um agora em outubro. Tá dependendo da minha agenda, porque agora tem embaixadores também, então tem vezes que é cada 45 dias, tem vezes que é cada 2 meses. Eu estou ainda agora alternando com os embaixadores, que é um grupo de pessoas, tipo um Prime, é um Prime só que nosso aqui. Prime da inteligência emocional. Exatamente, só que é presencial. A minha vida se transformou muito, eu fiz o curso há 19 anos atrás com o Rodrigo. Nossa, já? E minha vida, 19 anos. Eu sei porque é a idade do meu sobrinho que está morando aqui comigo, ele tinha acabado de nascer. Há 19 anos, e foi o começo de tudo, assim, né? Eu descobri a minha missão, que era mostrar para as pessoas que o caminho que leva a Deus é fácil. Eu descobri isso no Gaivota, essa frase. Então, a minha gratidão também a você, pois se tiver a oportunidade de sentirem no coração, façam, porque é muito maravilhoso. Receberei todos com o maior prazer do mundo. Contem comigo. Então é isso aí, pessoal. Gente. Obrigado. Até a próxima. Beijo para todos. Muito
muitos tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime.